Da internet, a lei de número 12.695 de 2014 estabelece princípios e garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Segundo o artigo, a disciplina é o uso da internet no Brasil tem como fundamento a respeito à liberdade de expressão. Artigo 3º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: a garantia de liberdade de expressão, a comunicação e a manifestação do pensamento nos termos da Constituição Federal. Segundo, a proteção da privacidade. Terceiro, a proteção de dados pessoais na forma da lei. Quarto, a preservação de garantia de neutralidade de rede. Quinto, a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade de redes por meio de medidas técnicas e compatíveis com os padrões internacionais e por meio de estímulos de uso de boas práticas. Sexto, responsabilidade dos agentes de acordo com a sua atividade nos termos da lei. Sétimo, preservação de natureza, perspectiva de rede. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. A Lei 13.709, com alteração da Lei 13.857, dispõe sobre a proteção de dados e cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a preservação de dados pessoais de uso indevido. Segundo artigo, artigo 2º, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: primeiro, a respeito da privacidade; segundo, autodeterminação, autodeterminação informativa; terceiro, a liberdade de expressão de informação, de comunicação e de opinião; quarto, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; quinto, o desenvolvimento econômico, tecnológico e inovador; sexto, a livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor; sétimo, os direitos humanos livres do direito da personalidade e a dignidade do exercício da cidadania e pela pessoa naturais; vinculação entre a LGBT e as questões de política de documentos; necessidade de conhecer tipos de documentos que possuem dados pessoais; tratamento de dados vincula-se ao tratamento de gestão; preocupação com os arquivistas; anonimizar, sei lá o que é isso, anonimizar dados de documentos arquivísticos. Artigo 5º. Para fins desta lei, considera-se que dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Segundo, dado pessoal indivisível do dado pessoal sobre a origem racial, etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação de sindicato ou organização de caráter religioso, fisiológico, político, dado referente à saúde ou à vida sexual, do genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Terceiro, dado anonimizado, dado relativo ao titular que possa ser identificado considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Sexto, titular, pessoa natural a quem se referem os dados e pessoas que são objetos de tratamento. Sexto, controlador, pessoa natural ou jurídica de direitos públicos ou privados a quem compete decisões diferentes do tratamento de dados pessoais. Sétimo, operador, pessoas natural ou jurídica do direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Direito da informática, direitos autorais da internet. A Lei 9.610/98 protege as criações de espírito e expressão por qualquer meio ou fixa por qualquer suporte. Direito titular morais pertinentes da obra, patrimoniais, aproveitando da obra dos direitos real ou sem fins lucrativos. Os direitos de patrimônio titular subdividem em três: comunicação pública, distribuição e reprodução. A comunicação ao público é a divulgação de outra expressa para qualquer meio. A distribuição e divulgação fixada para qualquer suporte. Produção, fixação para qualquer suporte, resumidamente em termos de comunicação ao público, que significa tornar boa e perceptível aos sentidos humanos. Reprodução fixa e obra de suporte e distribuição e transferir fisicamente a posse de um suporte que contém a obra. Violação de meio.
O e-mail é um meio de transmissão de conteúdo à distância através das redes de comunicação, considerando uma espécie de correspondência e tendo como uma natureza jurídica correspondente convencional. Em decorrência da validade jurídica do documento eletrônico, o e-mail transforma-se em um elemento criado em situações legais nas áreas trabalhistas. E isso é uma área delicada Isso é uma área dedicada à questão jurídica, pois o trabalhador pode invocar indiscriminadamente o direito de inviolabilidade e nem o empregador pode acessar o conteúdo de si mesmo em trabalho. Busca-se um equilíbrio do direito constitucional e o direito que tem que ser empregado e o direito que o empregador e o direito que tem o empregador. Premissa: o e-mail de trabalhadores da empresa é um instrumento de trabalho em determinadas circunstâncias é possível que o empregador, da forma moderada e impessoal, procede do controle do conteúdo. Aqui de diferenciado do pessoal e do profissional do e-mail. A privacidade do sigilo da correspondência diz respeito estritamente à comunicação pessoal. Atualmente não existe um regime de sanções cadê? Atualmente não existe um regime de sanções feitas por relacionadas com o uso da tecnologia. Porém, em 2005, o TST reconheceu o direito do empregador rastrear o e-mail corporativo do empregador, sendo legal a prova obtida do rastreamento. Outros casos, como acesso ao e-mail particular em ambiente de trabalho, deve ser estabelecido o contato. O contrato eletrônico. Com o contrato eletrônico, a distância entre as partes interessadas celebra o negócio jurídico e torna-se secundário, da mesma forma como o papel assinado do instrumento representativo. A validade do contrato eletrônico é apurada por qualquer outro negócio jurídico. O contrato eletrônico, desde o celebrado a observância de requisitos mínimos da segurança, terá força probatória. No caso, a Justiça da autorização da jurisprudência pode dar esclarecimentos sobre o caso que não tenha ou estão regulamentados. Sobre a construção de eletrônica digital é aplicado o Código Civil 2002. Os crimes de informática, o desvirtuamento da rede, pois o delírio antigo e novos acontece em todo momento na rede mundial. O crime da informática pode ser conceituado como qualquer comportamento ilegal, ético não autorizado envolvendo o processamento de dados, encaixe de delito eletrônico do quadro dos dispositivos legais em vigor. O destaque é um cargo de pedradas de um crime de danos, assim como o hacker invade e danifica equipamentos eletrônicos alheios. O estelionatário é também que captura dados e outras pessoas para utilizar benefício próprio. A Lei 12.737 de 12 de 2012 tipifica as novas formas digitais de crimes. Divulgação de sedução de menores por meio de meios eletrônicos é punido pela legislação. Departamento Específico do Combate à Criminalidade de Prática com autorização de computadores, classificação de crimes contra os sistemas de informática cometidos com bens. E no primeiro caso, o computador por meio da meta, e no segundo computador é apenas por meio de execução para a consumação do crime fim. Os cyberdelinquentes foram banalizados como hackers invasores, vistos aos anti-heróis que ajudaram a desenvolver a indústria eletrônica. Crackers são hackers éticos, invadem, adultera e furtam informações prejudicando as pessoas e as empresas. PH Hacks, especialistas em fraudar sistemas de comunicação e fazendo uso gratuito. Insides, hacks internos de uma empresa que são empregados ou colaboradores que atuam contra a empresa. Spammers, são aqueles que enviam spam. Há ainda cyberterroristas que desenvolvem vírus. Um dos grandes problemas é a identificação do autor de fato ilícito, podendo ocorrer furtos de identidade, venda de e-mail listas de e-mails de consumidores, de cruzamento de dados, mercados externos e corridos, crimes de direito e velhos crimes de agenciamento da prostituição, pedofilia virtual, adultério virtual,
Processo eletrônico, informação do processo judicial que foi estabelecida a partir da Lei 11.419/2006, antecedentes da Lei 10.259/2001, permitia que nos juizados especialistas federais a recepção de peças processuais da exigência dos originais. A MP 2200-2/2001 disponibilizou a autenticidade, a integridade, a validade jurídica de documentos eletrônicos para um processo digital, completando as necessidades de todas as instâncias que estejam informatizadas. O processo eletrônico, a autentificação da assinatura eletrônica, citações e limitações e notificações que serão feitas eletronicamente. Os documentos produzidos eletronicamente com garantia serão considerados originais. Os digitais têm a mesma força probatória, cabendo a arguição da falsidade e perdendo, neste caso, a serem solicitados originais, que possibilidade de não ser interoperabilidade.